Pessoal, nós vamos gravar uma aulinha de equilíbrio químico aí para os estudantes do segundo ano. Olha, o que nós vamos ver nessa aula de equilíbrio químico é primeiro a parte 1, né, do equilíbrio químico. Nós vamos ver o conceito de equilíbrio, o equilíbrio no nosso dia a dia, a concentração dos produtos e reagentes no equilíbrio e a constante de equilíbrio chamado Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Qual o conceito de equilíbrio químico? É uma reação reversível na qual a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Pessoal, é o seguinte, olha, equilíbrio químico é uma reação química, só que uma reação química reversível. O que significa isso? É a reação que o reagente pode formar o produto e o produto pode vir formar o reagente. Ela vai e volta, tá certo? Reversível quer dizer isso. No nosso dia a dia, eu tenho aqui, costumo fazer uma analogiazinha, sabe, de equilíbrio químico com essa imagem aqui, de uma pessoa fazendo esteira. Observe o seguinte, uma pessoa que está fazendo esteira, ela tem uma velocidade em cima da esteira. A esteira também tem uma velocidade. A pessoa tem uma velocidade que tende a ir para a direita e a esteira tem uma velocidade que tende a vir para a esquerda. O que é que acontece, gente? Ó, por que a pessoa não cai? A pessoa não cai da esteira, gente, de um modo geral, ela não cai por conta da velocidade dela ser igual à velocidade da esteira. Agora vamos pensar o seguinte, se a velocidade dessa pessoa for maior do que a da esteira, tende a ir para frente. Se a da esteira for maior a velocidade, aí a pessoa tende a ir para trás. Então, por isso que aí existe uma questão de equilíbrio da velocidade da pessoa com a velocidade da esteira. Certo? Eu faço analogia com as reações químicas também. As reações químicas você vai ter os reagentes e produtos, tá certo? Quando a velocidade da reação química direta, que é para a direita, for igual à velocidade da reação química inversa, que é para a esquerda, aí nós vamos ter a situação de equilíbrio, ok? E aí no nosso dia a dia, gente, nós podemos citar os seguintes exemplos. Tem dois exemplos aqui do dia a dia para você perceber aqui onde é que entra o equilíbrio no nosso dia a dia. Olha, as lentes fotocromáticas. Gente, tem um salzinho chamado cloreto de prata que é colocado na substância da lente, tá certo? E o que acontece é que quando esse sal ele recebe energia luminosa, certo, do sol, aí o cloreto de prata, esse salzinho, se decompõe em prata e cloro, em íons prata e cloro. Só que o íon de prata, que é o Ag+, ele tem cor escura. Por isso que a lente escurece, ó. Aqui a lente está incolor. Quando vai para o sol, ela fica escura, exatamente por conta dessa reação química aqui, ó. A energia luminosa, ao entrar em contato com o sal se decompõe em prata e cloro, íons de prata e cloro. E aí a prata é escura, por isso que a lente escurece. Se você retorna com a lente para a sombra, sem receber a energia luminosa, o que acontece é que ela volta a ficar incolor, ok? Isso ocorre no nosso dia a dia. Muitas pessoas usam lente fotocromática e passam por essa situação de equilíbrio químico. É uma reação que vai e volta, reversível. É uma situação de equilíbrio químico, muito do nosso dia a dia, inclusive. Outra situação de equilíbrio químico é a situação do galo do tempo, gente. O galo do tempo, ele tem um sal, que é o COCl4, que ele é azul. Só que quando ele recebe água, o que acontece? Ele forma aqui um complexo que é rosa. Então, por exemplo, esse galozinho aqui, eles eram normalmente muito usados antigamente. Agora talvez ainda existe, mas nem tanto. E aí o que acontece? Ele é colocado na estantezinha. No período chuvoso, ele fica que cor? No período chuvoso, ele fica rosa. No período, ó, tá aqui, ó. Ele é azul, o galo é azul. Em contato com a água, que o tempo, né, tá com partículas de água, período chuvoso, a atmosfera aqui cheia de gotículas de água,
Então o sal acaba que recebendo a água. Aí o galo fica rosa. Quando passa o período nublado, o período chuvoso, e aí ele perde a água. Então ele volta a ficar azul. E assim fica. Período chuvoso, ele tem uma cor. Período seco, ele tem outra cor. Viu? Isso é um exemplo de equilíbrio químico no nosso dia a dia. Ok? Então aqui é a situação aqui, gente. Ó. O gás hidrogênio mais o gás iodo. Aqui, ó. Aí ele reage e forma o ácido iodrídrico, né? 2 mols no caso. E aí essa reação que é para a direita, ó, reação para a direita é considerada reação direta. Para a esquerda é considerada a reação inversa, tá certo? Então essa reação ela pode ocorrer formando esse produto, mas esse ácido pode se decompor e formar essas duas substâncias, ok? Isso é um exemplo de equilíbrio químico também. E aí nós temos, gente, a seguinte situação. Eu tenho aqui 2 experimentos para demonstrar aqui a ocorrência do equilíbrio químico. Olha, nós temos aqui, gente, aqui a substância N2O4 incolor, tá aqui ela, tá certo? Com o passar do tempo, olha aqui, ó, daqui para cá que passou 5 minutos, o que ocorreu? A substânciazinha ficou castanha, né? Castanha. E aí, com mais 10 minutos, olha aqui, ela aumentou a intensidade da cor dela. Isso significa o quê? Que foi aumentando a concentração, tá certo? Aí você percebe que daqui para cá, olha, acaba que os 3 recipientes estão com as mesmas cores. O que a gente pode concluir aí nesse experimento? Que vai chegar um momento que a substância atinge o equilíbrio químico e aí as concentrações das substâncias presentes na reação, elas permanecem constantes. Por isso que não mais mudou de cor. Daqui para cá, a mesma cor. Ok? Por quê? Porque atingiu o equilíbrio. E não esqueça, nessa reação aqui, ó, que aqui demonstra, né, o equilíbrio químico daqui para cá, devido às cores não terem mudado, né? E devido às cores não mudam porque a concentração permaneceu constante, ok? Ó, tá certo? E aí não esqueça de que no equilíbrio químico você tem sempre aqui dentro, por exemplo, aqui no equilíbrio, sempre todos os constituintes do equilíbrio químico, viu? Aqui não tem somente NO2, aqui tem NO2 e N2O4, aqui no equilíbrio químico, não esqueça. E quando atinge o equilíbrio químico, a substância permanece constante. Isso aqui a gente pode mostrar graficamente, ó. Olha o gráfico aqui, ó, concentração vezes tempo. O que acontece, gente, é que, olha, bem aqui atingiu o equilíbrio químico, ó, bem aqui, ó. Viu? A partir desse instante as concentrações passam a ser constante, ó, não muda, ó. Olha aí, constante, né? Não altera. Por isso que as coresinhas aqui do recipiente, ó, tem as mesmas tonalidades, ok? Ó, permanece constante. E o que a gente pode concluir também aqui? Que nessa situação a concentração do N2O4 está maior do que a concentração do NO2, tá certo? Aqui, ó, a concentração do N2O4 está maior do que do NO2. O gráfico nos mostra isso, até mesmo pelos valores, ok? Agora vamos ver a situação inversa. Olha, você tem 2NO2 formando N2O4, tá certo? Aqui você tem a tonalidade dessa substância, né? Dióxido de nitrogênio. E o que acontece com o passar do tempo, você vai ter o que? Ó, tonalidade menor. Passou 5 minutos. Com mais 10 minutos, 15 minutos aqui no caso, atingiu essa tonalidade. E foi passando o tempo e a tonalidade foi a mesma. É porque daqui para cá atingiu o equilíbrio químico e as concentrações permanecem constantes depois que atinge o equilíbrio químico, ok? Gente, tá aqui a situação aqui mostrada através do gráfico. E agora que você percebe aqui no gráfico que a concentração do N2O4 está superior à do NO2. Olha aí, ó, a concentração acima do NO2O4 e do NO2.
do NO2 abaixo, viu? Ok? E o equilíbrio químico é atingido a partir daqui, ó. Isso a gente percebe bem na tonalidade dos recipientes. Então aqui a situação anterior é essa, ó. Quando se atinge o equilíbrio químico, que ocorreu bem aqui, ó, sistema em equilíbrio químico, é porque aqui a velocidade V1 é igual à velocidade V2, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ó, equilíbrio químico é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. É uma situação de equilíbrio dinâmico. Por que equilíbrio dinâmico? Gente, equilíbrio dinâmico porque mesmo que atinja aqui, o equilíbrio é atingido bem aqui, as moléculas ficam em movimento, por isso que é um equilíbrio dinâmico. Elas não param ali não, fica parado não, tá certo? Daqui a situação, as três situações aqui, ó. O gráfico nos mostra um equilíbrio químico, onde os reagentes é igual, a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos, tá certo? Aqui nesse momento, a reação direta, a velocidade da reação direta é igual à da inversa. Agora imagine só, aqui, gente, você tem o que? A concentração do reagente superior, ó, acima, e a do produto abaixo. Então a concentração do reagente é maior do que a do produto. Eu posso dizer que aqui o deslocamento está sendo na formação do reagente, tá certo? Aqui é o contrário, ó. O produto, a concentração está acima da concentração do reagente. Então quem está sendo favorecido aqui? Quem está sendo favorecido é o produto. Os produtos estão com a maior concentração, tá certo? Ó, aqui eu diria o quê? Que V1 é maior do que V2. Aqui nessa parte do meio, V2 é maior do que V1. E aqui V1 é igual a V2, que é a situação de equilíbrio. Ok? Gente, constante de equilíbrio químico. Simples de entender, pessoal. Olha, aqui eu tenho a reação genérica, aqui, ó, C mais A mais B formando C mais D, tá certo? Onde aqui para a direita é a reação direta, para a esquerda é a reação inversa. Para você calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc, em próximas aulas nós vamos estudar o Kp, agora não, simplesmente você faz, ó, produto Kc, a concentração do produto elevado às suas quantidades, olha aí, ó, Czinho, Dzinho, dividido pela concentração dos reagentes, elevado às suas quantidades, ó, Azinho e Bzinho, ok? Tem uma questãozinha aqui, gente, uma atividadezinha, olha, que diz o seguinte, ó, qual dos modelos é mais adequado para representar o sistema no qual há um equilíbrio? Há o equilíbrio. Esse equilíbrio aqui, gente, qual modelo aqui melhor representa esse equilíbrio aqui, ó? Lembrando, olha, que o equilíbrio químico, quando existe um equilíbrio químico, no equilíbrio químico nós vamos ter todos os constituintes do equilíbrio. Nós vamos ter que ter H2, Cl2 e HCl. Tá aqui a legenda, ó. A bolinha cinza é hidrogênio e a bolinha verde é cloro. Gente, se você observar aqui no item A, nós temos o que aqui no item A? Somente gás hidrogênio, H2, e Cl2, gás cloro. Nós não temos HCl. Então, qual é aqui o modelo que melhor representa, o sistema que melhor representa esse equilíbrio aqui? É onde tem H2, Cl2 e HCl, que no caso é esse item aqui, ó. H2, Cl2 e aqui HCl. Então, item D é o que melhor representa esse equilíbrio químico aqui, ok? Vamos para a próxima. Nós temos aqui, escreva a expressão de Kc para os seguintes equilíbrios. Gente, constante de equilíbrio Kc, né, que é em termos de concentração, simplesmente você pega produto dividido pelo reagente. Ó. Concentração do produto, aqui no item A, ó. Concentração do produto dividido pelo o reagente. Concentração do reagente. Não esqueça que é a multiplicação, viu? Ó. Tem dois reagentes, multiplica aqui. Aqui no item B, produto, olha aí, ó, NO elevado a 2, porque tem 2 mols. Vezes, aqui é um vezes O2, dividido pelo reagente que é NO2, desculpa, aqui tem um 2 bem aqui, viu? Você coloca, ó, tem um 2 elevado a
2. E aí, aqui no item C, você tem o seguinte, produto, aqui SO3 elevado a 2, dividido pelo reagente, que é SO2 elevado a 2, vezes, viu gente, vezes O2, ok? E tá aqui uma situação aqui, uma questãozinha, né, para aplicação do KC. Olha, em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2, segundo a equação, que é o equilíbrio químico. Qual o valor da constante KC desse equilíbrio nas condições da experiência? Gente, simplesmente, ó, produto KC, produto dividido pelo reagente, ó, produto dividido pelo reagente. Só que o produto você vê que tem 2 mols, aí você coloca aqui o 2 elevado a 2. Aí quanto é a concentração do NO2? Tá aqui, ó, 2. Então você põe o 2 elevado a 2. E a concentração do N2O4? Meio mol por litro. Tá aqui ela. Quando você faz a conta aqui, 2 elevado a 2 é 4. 4 dividido por meio dá 8. Tá certo? Aqui, gente, é o seguinte. Determine o valor do KC para a reação. Olha aqui, essa reação aqui é a inversa da questão anterior. Nas condições da questão anterior. É a inversa, observe, ó. Aqui você tem N2O4 formando 2 mols de NO2. Aqui, ó, é o inverso, ó, 2NO2 formando N2O4. Então ele quer que calcule o KC da inversa. Basta você entender, ó. Essa reação aqui deu 8, a inversa dá 1 sobre 8. É o inverso de 8, é 1 sobre 8. Mas mesmo assim eu fiz o cálculo, olha. KC, então tá aqui, ó, produto dividido pelo reagente. O reagente está elevado a 2 aqui, né, por causa desse coeficiente. KC é igual. O produto, gente, é meio. O reagente é 2 elevado a 2, porque a concentração do NO2 é 2. Então, aqui, fazendo esse cálculo aqui, ó, dá meio dividido por 4, que é a mesma que 1 sobre 40. Ou, perdão, 5 sobre 40. Se eu dividir 5 por 5, dá 1, e 40 por 5 dá 8. Então, dá 1 sobre 8. Ok? Então, desde já agradeço pela aula, fico à disposição para qualquer dúvida. Ok? Obrigado.